Muito bem, nós vamos conversar agora com Adilson Silgueiro, que está conosco para comentar aí as eleições deste domingo. Adilson, bem-vindo. Ontem foi um dia de democracia em todo o Brasil. Importante, né? Esse momento de cidadania, né? E poder ir e votar nos seus candidatos. Como é que você viu as eleições deste domingo? Eu acho que foi um processo democrático civilizado, justo, correto. Eu acho que as eleições transcorreram dentro da normalidade do que nós esperávamos. O resultado foi mais ou menos o que as pesquisas indicavam e me surpreendeu. E eu errei alguns prognósticos, né? Porque me surpreendeu a eleição do Marcos Pontes. Votei nele, mas eu achava que ia dar Márcio França, por ter sido governador, por ter sido prefeito lá da Baixada Santista, enfim, eu achava que era ele, mas fico feliz que o meu candidato tenha ganhado a eleição. Eu acho que foi para o segundo turno o Haddad e o Tarcísio na frente, eu achava que seria o contrário. Aqui em Presidente Prudente, nós elegemos o deputado Mauro Bragato, não conseguimos eleger o Piai, infelizmente, perdemos mais uma vez a oportunidade de termos um deputado federal. E para presidente, deu aquilo que nós havíamos falado, eu falei que o Lula ia para o segundo turno com o Bolsonaro, na frente do Bolsonaro, a diferença só que contrariou as pesquisas, né? Mas aquilo que se prognou, aquilo que se foi evidenciado pelas pesquisas, acabou se concretizando, não na proporção mencionada, mas acabou ocorrendo. E agora é no segundo turno trabalharmos para que a gente possa ter um Estado e um país melhor. Muito bem, vamos colocar alguns assuntos aqui em pauta para a gente conversar. Um deles, que você já tocou aí, é em relação à pesquisa. Me parece que a pesquisa para presidente da República deu mais ou menos a lógica do que vinha se falando na pesquisa. O Lula um pouco na frente do Bolsonaro, e não houve uma grande surpresa, vamos dizer assim, em relação à pesquisa, se bem que muitos Correto. bolsonaristas acreditavam que seriam eleitos no primeiro turno, né? Que o Bolsonaro ia ser eleito no primeiro turno, e alguns lulistas também acreditavam numa eleição de primeiro turno. E já pelas pesquisas já Correto. estavam provado que isso não ia acontecer. Agora, o que surpreendeu mesmo, e as pesquisas erraram feio, foi no estado de São Paulo a disputa entre Haddad e os votos do Tarcísio de Freitas, que o Tarcísio estava com Correto. 20% menos do que aquilo que ele apresentou aí agora, né? É verdade. Na realidade, eu esperava que eu fosse para o segundo turno o ex-ministro Tarcísio e o ex-prefeito de São Paulo, o Haddad. A margem que foi proposta na pesquisa é que variou. Na verdade, o paulistano não aguentava mais o PSDB comandando o estado de São Paulo. Veio de uma administração muito ruim do João Dória, tido como um traidor, como uma pessoa incompetente, enfim, foram vários adjetivos que levaram ele à derrocada. E ele, o atual governador Rodrigo Garcia, não conseguiu desapegar do ex-governador Dória e, por conta disso, acabou, mesmo gastando uma fábula de dinheiro, acabou não conseguindo emplacar no segundo turno. Eu acho que no segundo turno vai dar Tarcísio, pelo que eu acredito e pelo que eu vejo. Com Muito bem, relação à questão, pode falar, com pode falar. relação à questão da presidência, deu aquilo que eu esperava, que era a eleição entre Lula e Bolsonaro. Eu sabia que nenhum dos dois ia ganhar no segundo turno, mas a pesquisa mostrou que o Bolsonaro estava muito atrás do Lula e não foi isso que aconteceu. A diferença foi pouca entre os dois. E aí os dois vão para o segundo turno. E aí eu não sei como é que vai ser a questão dos votos do Ciro Gomes, aliás, da senadora Simone Tebet,
Não sei para onde vai migrar os votos. Acredito que a tendência seja migrar para o ex-presidente Lula, mas isso é o caminhar da campanha que vai nos dizer. Muito bem, olha, vamos falar um pouquinho de política nacional também. A gente já está falando, obviamente, aí da polarização para presidente, mas falar mais especificamente sobre algumas votações e eleitos. Por exemplo, o que aconteceu com o ex-lavajatista Deltan Dallagnol, né? E Tratando também o da Sérgio Aguinaldo. Moro, a mulher do Sérgio Moro. Pois foi uma prova aí de que a sociedade aprovou o trabalho deles, né? Eu acho que o Sérgio Moro, se fosse candidato a presidente, seria o meu candidato. Ele saiu a senador no Paraná, os paranaenses, que é o estado dele, reconheceram que ele teve um papel importante no cenário político nacional e o elegeram senador pelo estado do Paraná. O Dallagnol também, por conta do desempenho que teve na Lava Jato, e a mulher do Moro é natural, por ser esposa dele, acabou tendo a votação que teve. Mas eu acho que o Moro, agora enquanto senador, vai fazer as propostas que o Bolsonaro não conseguiu fazer, aliás, não fez nenhum, durante os 4 anos de mandato, que é uma reforma do judiciário, embora ele seja juiz, porque eu acho que o STF tem uma questão muito pessoal com o Moro e acho que ele vai não se vingar, mas fazer aquilo que é justo, fazer as reformas necessárias para que a gente tenha um país melhor. Embora nós tenhamos já propostas apresentadas, mas ainda não votadas, embora passado pela comissão, não é possível mais a gente continuar tendo juiz que vende sentença e se aposenta ganhando um salário igual. Não é possível a gente ter promotor que prevarica e ganha salário igual. Nós temos que parar com isso. A pessoa tem que ser afastada sem remuneração, a bem do serviço público. E isso só vai acontecer com reformas através de propositura de leis. E essas leis têm que serem apresentadas. Eu esperava que o Bolsonaro tivesse feito isso. Não fez. Mas nós teremos aí mais 4 anos e eu espero que algum iluminado faça.